Sejam bem-vindas, vamos bater esse papo hoje, falar um pouquinho sobre crítica no relacionamento, que foi o tema mais votado. É algo que pega bastante, né, pra quem é casado, pra quem tem uma relação. Por quê? Porque ninguém gosta de ser criticado, independente de quem seja, né? Independente de quem está vindo essa crítica, a gente detesta ser criticado. E dentro do relacionamento, a gente tem uma tendência, por ser uma relação, a relação afetiva ser algo que a gente deposita muita energia, muito investimento, a gente tem uma tendência natural a polarizar as coisas, né? A colocar as coisas entre o bom e o ruim, em extremos. É muito comum a gente colocar as coisas em extremos. Então, dentro das relações, quando a gente começa a ter o excesso de crítica, automaticamente todo esse ambiente, né, vai se tornar um ambiente aversivo. E ele vai afetar alguns pilares do relacionamento que eu vou falar um pouquinho hoje com vocês. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que existem maneiras de falar o que a gente sente, né? Porque a gente acha que se a gente não criticar, se eu não tiver o direito de criticar, como que eu vou resolver os problemas do meu relacionamento? Como eu vou me relacionar com alguém que eu não posso fazer uma crítica? Só que, na verdade, existem maneiras de eu demonstrar minha insatisfação sem ter que, de fato, criticar. Tá? Então, vamos diferenciar o que é a crítica. A crítica nada mais é do que algo que fere a personalidade de outra pessoa, o caráter de outra pessoa. Então, por exemplo, se o seu marido tem costume de tirar a roupa para tomar banho e deixar lá no chão jogada, e você fala com ele com frequência que aquilo te incomoda e tudo mais, mas de que maneira você diz isso? Você diz pra ele assim: querido, eu gostaria que você pegasse a sua roupa e colocasse no cesto? Geralmente não é assim que a gente faz, né? A gente já direciona: mas você é desorganizado, você é bagunceiro, você não valoriza as coisas que eu faço, eu fico o dia inteiro aqui limpando essa casa e você pega e joga as coisas de qualquer maneira. Então, quando eu direciono essa crítica pro lado pessoal, ferindo o caráter, ferindo a conduta dessa pessoa, automaticamente eu estou entrando num campo perigoso, eu estou entrando no campo da crítica. Então é muito importante a gente saber desenvolver isso, desenvolver formas de dizer o que eu sinto, formas de demonstrar a minha insatisfação, porque eu preciso sim, eu falo isso aqui com vocês com frequência, né, para vocês com frequência, que é o seguinte: se eu estou insatisfeito com alguma coisa dentro dessa relação, eu preciso me sentir à vontade o bastante, né, tanto à vontade quanto preciso também desenvolver isso. Caso eu não me sinta à vontade, eu preciso aprender a dizer o que eu sinto e o que me incomoda. Mas dizer o que eu sinto e o que me incomoda é completamente distinto de fazer uma crítica a quem essa pessoa é, ao que ela faz, enfim. Então eu tenho como me referir a este outro, solicitando que ele faça algo que é importante, sem de fato direcionar uma crítica à sua personalidade, a quem você é. Então eu tenho como pedir meu marido, por exemplo, para organizar as coisas dele minimamente, porque aquilo é importante para mim, ao invés de dizer que ele é desorganizado, bagunceiro, que ele não faz nada dentro de casa. Então, essa maneira, esse tom no falar, ele muda completamente a forma com que o outro vai receber essa minha insatisfação. Por quê? O que a gente vê na prática são casais que se comunicam muito mal, que não sabem conversar sobre as suas necessidades e partem diretamente para ofensa, para agressão, para violência verbal. Então, no final das contas, vira uma troca de farpas, né? Então, eu não faço isso porque você não faz aquilo. Você é mentiroso, mas você é desorganizada, mas você é bagunceiro, mas você gasta demais, né? Assim, então, acaba que isso vira um ringue, né? Eu vivo falando aqui com vocês, saiam do ringue. E aprender a não criticar no relacionamento é um desafio, porque a gente geralmente leva pro tudo ou nada, né? Então esse pensamento polarizado, ele muitas vezes leva a gente a interpretar as coisas de uma maneira muito unilateral. Nosso cérebro, ele tem uma tendência natural dele a observar aquilo que tá ruim. Você percebe isso nas coisas que acontecem na sua vida? Por exemplo, você tá lá no teu trabalho e no teu trabalho tem coisas que você gosta e tem coisas que você não gosta tanto assim. E geralmente quem tem esse viés muito polarizado, assim, muito unilateral, e muito negativo, vai enxergar tudo que acontece de ruim nesse trabalho, vai começar a caracterizar esse trabalho como um trabalho ruim. E uma coisa não tem a ver com a outra. Eu posso sim trabalhar numa empresa bacana, que me dá condições bacanas, que é uma empresa legal, mas que tem algumas coisas que eu não gosto, que eu não concordo, que eu acho ruim. Hoje em dia tá muito comum isso, né? A pessoa tá lá produzindo conteúdo de qualidade todos os dias. Se ela fala uma coisa que eu não concordo, eu já quero bloquear, já quero sair dali, não quero seguir mais, porque a pessoa fala coisas que eu não concordo.
Gente, sempre vai ser assim. Seja na internet, seja com seus amigos, seja no seu casamento. Todas as nossas relações são com pessoas, né? Então, por mais que a gente esteja se relacionando aqui por uma tela, a gente se relaciona e a gente se relaciona com pessoas. Então, é natural que eu vou ter alguns comportamentos e algumas falas que você não vai concordar e tá tudo bem. E o fato de você não concordar com o que eu digo ou não concordar com tudo que eu faço, não me faz uma pessoa ruim ou uma pessoa que produz conteúdo ruim, entende? Por quê? Porque eu não sou uma coisa só, eu sou várias coisas, né? E no relacionamento é a mesma coisa. Teu marido não é só bagunceiro, ele tem várias outras coisas que inclusive fizeram com que você se apaixonasse e gostasse dele, né? Mas quando a gente está dentro do casamento, principalmente, a gente tem a tendência a olhar somente o que é ruim e chamar a atenção para isso. Os homens têm essa facilidade ainda maior do que as mulheres. Então, geralmente, eles têm muita facilidade para criticar o corpo dessas mulheres, ele tem facilidade para criticar o trabalho que elas fazem em casa, eles têm facilidade para criticar a forma com que elas cuidam dos filhos. O homem tem muita facilidade de fazer críticas assim, direcionadas e diretas e que causam uma chateação muito grande, né? E isso vai afetar alguns pilares do relacionamento, principalmente a segurança, a aceitação. Então é muito importante que a gente saiba direcionar as minhas necessidades. É muito importante que eu saiba dizer de forma clara, explícita e sem julgamento o que eu preciso nessa relação. Existem alguns pilares que precisam ser preservados dentro do relacionamento. A segurança, a aceitação e a aprovação precisam ser preservadas. E quando eu entro no campo da crítica, quando eu entro nesse processo de troca de farpas, a gente para de considerar esses 3 pontos principais aí do relacionamento. Se eu tô num relacionamento em que eu não me sinto segura, em que eu não me sinto aceita e que eu não sinto que eu sou aprovada nas coisas que eu faço, automaticamente eu vou me sentir infeliz nessa relação. Quem se sente feliz numa relação onde só é criticado? A crítica, ela diminui a nossa autoestima, principalmente vindo de alguém que a gente ama muito, né? Uma coisa qualquer pessoa aqui no Instagram, que de vez em quando aparece umas, criticar a maneira com que eu digo, com que eu falo, com que eu direciono o conteúdo aqui. Outra coisa é alguém da minha família que eu amo me dizer que eu sou coxinha ou empadinha, entende? Isso muda a característica do negócio. Quando vem do relacionamento com o marido, né, eu sempre falo isso, principalmente com os meus colegas terapeutas, né? Por quê? Terapeuta, meus colegas também que são às vezes personal trainer, que tem aí algumas funções na vida, a gente tende a levar aquilo que a gente aprende de científico pra vida, né? De uma maneira geral. E aí a gente quer mudar a vida de quem tá lá morando com a gente. Então eu converso muito isso com os meus colegas que são terapeutas. Você não é terapeuta da sua mulher, né? Da mesma forma que eu falo com os meus colegas que são personal trainer. Você não é personal trainer da tua mulher. Você não tem que dizer pra ela que a bunda dela tá caída ou que a perna dela tá cheia de celulite. Isso daí não é o seu lugar. Porque ela não quer ouvir isso de você. Ela tem espelho em casa, ela sabe o que ela precisa fazer. Só que, quando isso vem de alguém que a gente ama, isso joga a nossa autoestima lá embaixo. Então é por isso que eu preciso ter cuidado com o que eu vou dizer e com como eu vou dizer, né? Porque a tendência que a gente tem é geralmente partir para a polaridade do ver somente aquilo que tem de errado. A gente tem muito mais facilidade de criticar aquilo que está de errado no outro do que de elogiar algo de bom que ele faz, né? Assim, não sei como é que é lá na tua casa, mas é muito mais fácil. A convivência, o excesso de presença, né? O excesso da convivência, da troca diária, ela traz isso. Então, assim, a gente tem muito mais facilidade em identificar defeitos das pessoas que a gente convive do que de pessoas que a gente vê de vez em quando, né? Então, às vezes, de vez em quando eu recebo umas mensagens aqui no Instagram, nossa, como você é maravilhosa. Eu falei, pergunta pro meu marido como é que eu sou. Então, uma vez que me mandaram uma mensagem aqui falando que eu era tranquila e serena, que a pessoa me mandou, você é muito serena, muito tranquila. Aí, na hora que eu mostrei isso pra uma amiga minha, gente, se tem um trem que eu não sou, é tranquila e nem serena, né? Eu sou uma bomba atômica, vivo correndo e agitada e tudo mais, nada de serena. Mas é muito fácil a gente... quando a gente convive, a gente ter uma noção muito melhor de quem é a pessoa, né? Então, quanto mais a gente convive, muito maior a nossa facilidade de identificar o que está ruim, muito maior a nossa facilidade de identificar o que não está certo. A nossa visão, ela fica extremamente focada naquilo que não funciona. E por que tem gente que muitas vezes se divorcia porque só enxerga o que tem de negativo no outro e depois que o relacionamento realmente acaba e acaba tudo, sente falta e quer voltar? Justamente por isso.
porque foca 100% no que tem de ruim, não consegue mensurar as coisas boas que tem e acabam se perdendo nisso. Então toma muito cuidado com isso, toma muito cuidado com a sua visão, sabe? A minha intenção aqui era justamente fazer você identificar se você é uma dessas pessoas que critica muito. Por quê? Porque você pode estar ferindo aí a segurança, a aceitação e a aprovação no teu relacionamento. E essas 3 coisas são muito importantes. A gente se sente muito melhor numa relação onde a gente está seguro, onde a gente se sente aceito, onde a gente sente que a gente tem a aprovação desse outro, onde a gente é validado, né? A gente já falou aqui algumas vezes sobre validação, sobre o outro validar aquilo que é importante pra mim, sobre o outro validar aquilo que eu sinto e que eu, enfim, as minhas dores. Então, essa validação vinda de quem a gente ama, como nosso parceiro, como marido, como namorado, enfim, é muito importante. Então, se você tem o costume de ser uma pessoa que fere a outra, que critica em excesso, pare com isso imediatamente. Não adianta criticar. Você pode dizer o que você precisa sem ter que criticar. Você pode dizer pro outro que ele não tá se cuidando o suficiente, que a barriga dele tá muito grande, que não tá legal isso, que ele precisa se cuidar, que ele precisa ter mais saúde, sem dizer isso. Você pode, por exemplo, querido, o que você acha da gente fazer uma atividade física junto? O que você acha da gente ir pra academia? Você topa fazer uma dieta junto comigo? É totalmente diferente do que você direcionar uma crítica pra essa pessoa. Porque isso vai afetar a aceitação dela, isso vai afetar a aprovação, né? Eu falo isso com o pessoal que é da academia, os personal trainer. Você não tem que falar que a tua mulher tem que treinar mais, porque ela vai interpretar o que disso? Se meu marido tá olhando pra mim, tá falando isso, cara, o que ele tá imaginando, né? Que zona de risco é essa que eu tô? Né? A gente quer ser aprovada, a gente quer se sentir aceita, a gente quer se sentir querido pelo outro, né? Então, aprenda isso. O outro quer se sentir querido, aceito e aprovado por você. Agora, diga o que você precisa. Não é porque você aceita, aprova e quer gerar segurança nesse outro, que você não pode dizer o que você sente, o que você precisa. A gente precisa, sim, falar o que é importante, a gente precisa, sim, dizer o que é importante, mas eu posso dizer isso de uma maneira que não fere a personalidade, o caráter e quem esse outro é, tá? Existem algumas coisas que acabam acontecendo, né? As pessoas que se adaptam às críticas constantes no relacionamento, elas acabam implementando aí algumas táticas de sobrevivência e que são muito nocivas e que eu quero que você preste atenção se isso acontece na tua relação, porque você pode estar numa zona de risco, tá? O que acontece? Depois de um tempo, com o excesso de crítica, a gente vai ter aí uma afetação, né? A gente vai ser afetado na segurança, na aceitação e na aprovação. Então, automaticamente, se eu tô insegura, se eu não tô me sentindo aceita, não tô me sentindo aprovado nessa relação, eu vou desenvolver alguns comportamentos compensatórios ali para eu conseguir me adaptar a essa situação. Então, às vezes, de tanto eu ouvir crítica, eu absorvo essas críticas e eu já começo a funcionar de algumas maneiras. A primeira delas aqui é a autoproteção. Ou ele corre para se proteger, para sobreviver psiquicamente, ou seja, eu tenho que me fechar para eu conseguir sobreviver a essa relação. Ele se arrasta para uma concha de autoproteção. Alguns desenvolvem uma personalidade intensamente defensiva, ou seja, aquele outro vai estar sempre na defensiva. Não importa o que você vai levar para ele já está na defensiva, ele não está aberto a ouvir nada do que você tem para dizer, porque ele não é aprovado mesmo, ele não é aceito mesmo, ele não se sente seguro mesmo, então ele já está sempre se justificando antes de você fazer. Tá? Ele vai estar sempre na defensiva, sempre na autoproteção. Ele pode sentir a necessidade de encolher sua personalidade para evitar a depreciação que pode resultar na perda de si mesmo. Olha que interessante. A pessoa chega a mudar a personalidade dela, chega a mudar características da personalidade dela para se adaptar a esse outro, como forma de defensiva, como maneira de se defender dessas críticas. E isso é possível? Nem sempre. Muitas vezes a gente vai criar esses mecanismos e mesmo assim não vai ser suficiente, né? E mesmo assim a invalidação vai vir, mesmo assim a crítica vai vir. E isso é muito duro, tá? Percebe que esse mecanismo da autoproteção é um mecanismo muito fácil de te colocar numa relação abusiva? Porque se eu me adapto para caber na vida de alguém, automaticamente, se essa pessoa é uma pessoa que é manipuladora e que é abusiva, eu vou me adaptar a essa realidade e vou ficar ali fazendo manutenção dessa relação por anos. Entende? Então é muito importante você perceber isso. Você está se diminuindo para caber na vida de alguém? Você está tentando se adaptar para o outro não ficar te criticando? Você está tentando fazer tudo antes dele chegar para você não receber uma crítica? Presta atenção nisso, porque isso pode ser um mecanismo de autoproteção aí que você está usando para não ser criticado dentro do teu relacionamento, tá? Outra questão importante aí é o distanciamento.
Para afastar as críticas, eu acabo me afastando da pessoa. Então eu procuro fazer o quê? Eu vou treinar 2 vezes no dia, eu vou arrumar 300 coisas para eu fazer na rua, eu vou ler livro, eu vou conversar na internet, eu vou fazer qualquer coisa que não me faça ficar na sua presença. Por quê? Porque a sua presença, a presença de quem critica demais, ela passa a ser aversiva. A gente não quer estar perto de quem critica, né? É um saco você ficar perto de quem reclama de tudo o tempo inteiro, né? Assim, então, automaticamente, se eu tô numa relação onde eu sou criticado por quem eu sou, pelo que eu faço, por tudo, eu vou querer me distanciar. Eu vou querer, a última coisa que eu vou querer é estar com essa pessoa. Eu vou fazer o que for para não estar junto. Então eu vou arrumar um monte de trabalho para fazer no serviço para ficar até mais tarde, eu vou treinar 5 vezes na semana em horários de preferência que você está em casa, eu vou fazer 1000 coisas para não ter que lidar com você. Então começa a perceber se você está começando a ter esse tipo de comportamento, ou se o teu parceiro está começando a ter esse tipo de comportamento. Tá tendo happy hour toda semana, 3 vezes na semana? Pode ser porque você está criticando demais, pode ser porque você está enchendo a paciência demais, tua visão está muito negativa, tá? Então presta atenção nisso. Ok? Outra coisa é o cancelamento. Um parceiro criticado se retrai e se torna emocionalmente indisponível. Ele preserva o eu, construindo uma parede para manter o parceiro crítico afastado. Ou seja, eu vou cancelar essa pessoa na minha vida. Eu vou criar um mecanismo de defesa para eu não ter que ouvir mais as críticas dele. Então preste atenção nisso. Se o teu relacionamento está ficando distante, se vocês estão tendo dificuldade para se comunicar, se vocês estão tendo vidas muito paralelas, percebam se um de vocês ou os dois não estão nessa zona da crítica excessiva, tá? Outra coisa que costuma acontecer em relacionamentos que tem muita crítica é o uso e abuso de álcool, drogas e até de comida. Por quê? Porque é uma forma de aliviar, né, de liberar dopamina para aliviar o meu estresse de estar com essa pessoa. Olha que triste, né, gente? Você chegar num ponto onde você precisa comer, beber ou usar alguma coisa para você conseguir ficar na presença da pessoa, porque ela te critica tanto, ela te perturba tanto, ela reclama tanto de você, te invalida tanto, que é a única maneira de você aguentar ficar junto, tá? Então, já aconteceu isso várias vezes, de eu receber pacientes aqui no consultório, mulheres principalmente, que comiam por conta disso, por ter uma relação muito ruim. E já recebi o contrário também, mulheres que treinavam, faziam dieta, faziam tudo 1000 vezes, você vê, não fica em casa nem um dia, faz 3 atividades físicas diferentes para não estar perto do cara, né? Para não ficar junto, para não estar casado, para não ter que lidar ali com as críticas, com as reclamações e com as solicitações o tempo todo. Exatamente. É muito difícil passar por isso, tá? E aí, o bom é que a gente é inteligente, né? O bom é que o ser humano, apesar dele desenvolver essas formas para se adaptar ao lugar da crítica e tudo mais, existem formas de trabalhar isso, tá? Existem algumas maneiras para você identificar, né, se você está fazendo isso, e mais do que isso, para você mudar isso, tá? É totalmente possível mudar essa zona, é totalmente possível sair dessa zona de crítica. Agora, o que eu preciso fazer? Primeira coisa é parar, identificar se você realmente é assim e agir. Agir, ação. Não adianta eu ficar esperando alguém vir fazer alguma coisa para eu parar de ver só o que é negativo no meu marido. Eu preciso observar, olha para ele, o que tem nele de bom, sabe? Como que eu vou direcionar as minhas solicitações? É muito importante a gente entender, eu já falei aqui algumas vezes sobre o contrato do casamento. Tudo o que é o contrato do casamento? É tudo aquilo que a gente espera do outro, todas as nossas expectativas, tá? Sejam elas pequenininhas como a organização da casa, por exemplo, quanto também coisas maiores, como os nossos objetivos de vida, quantos filhos nós vamos ter, como nós vamos lidar com isso, enfim. Isso tudo tem que estar num contrato, tá? Num contrato de forma clara. E eu oriento até os casais a fazerem isso por escrito. Você fazer uma lista ali do que você espera dessa relação. Para o outro olhar e falar, consigo fazer isso. Ou dizer, não consigo, tá? Então, muitas vezes esses contratos, essas cláusulas desse contrato vão ser quebradas. E vão ser frustradas inúmeras vezes. Por quê? Porque nós nos relacionamos com pessoas. E nos relacionar com pessoas significa lidar com erros e falhas constantemente. Se você quer relacionamento perfeito, você vai ter que se casar com alface, tá? Porque não tem isso, não existe relacionamento perfeito. Mas se você acha lindo aí e acha padrão qualquer tipo de relacionamento que você vê na internet, tem coisas ruins que acontecem nessa relação, tem quebra de contrato, tem hora que você não consegue ser aquilo que o outro precisa que você seja. E é muito importante a gente saber identificar isso e saber resolver esses problemas, tá? E esse contrato, muitas vezes, quando ele é quebrado, quando a gente se frustra, a tendência qual é?
eu começar a criticar. Aí eu começar a falar, porque você não cumpre as coisas que você faz, né? Assim, porque você é um desorganizado, porque você é um isso, porque você é um aquilo, entendeu? E é isso que a gente não pode fazer. É nessa zona de crítica que a gente não pode entrar, tá? Então comece a observar. Você é altamente crítico? Você é uma pessoa que reclama demais de tudo? Você é uma pessoa que está sempre olhando o lado negativo das coisas? Você é uma pessoa que está sempre olhando pro teu parceiro, esperando ele falhar para você ir lá e apontar o dedo? Porque tem gente que espera, gente, fica lá esperando. Não vou falar. Vou ver se ele vai lembrar do aniversário de casamento. Se ele não lembrar, depois eu falo com ele. Depois ele vai se ver comigo. Entende? Começa a rivalizar dentro da relação. Então comecem a perceber isso, tá? Comece a observar se o teu cérebro não está levando as coisas só pro lado negativo. Todas as vezes que você estiver pensando em divórcio, que você estiver pensando em se separar, faz uma lista. Traz isso para a racionalidade. Pontos positivos e pontos negativos dessa relação. Pontos positivos e pontos negativos do meu marido. Para eu começar a observar de forma clara se o que eu estou pensando é de fato o que está acontecendo. Tá? Porque o nosso cérebro, os nossos pensamentos, eles nos enganam. Não dá pra gente acreditar em tudo que a gente pensa e que a gente sente, não. Tá? Então, tomem cuidado com isso. Tomem cuidado com essa visão polarizada, do ruim ou bom. Ou ele é um péssimo marido, ou ele é um ótimo marido. Ou ele faz tudo o que eu quero, ou ele não serve pra mim, tá? Então observe isso. Você se relaciona com um ser humano. E o ser humano erra. O ser humano tem problema. O ser humano tem o dia que tá estressado. O ser humano tem o dia que tá ansioso. O ser humano tem o dia que tá deprimido. Tá? E se você não quer lidar com essas coisas, não se case, não se relacione, tá? Porque se relacionar é lidar com tudo que há de dificuldade no outro. Não é não é brincadeira de criança, é negócio que é sério. Eu falo que casamento, relacionamento é pra gente forte. Fracote não aguenta ficar casado, tá? Porque é pauleira, é tiro, porrada e bomba. Só isso, tá? Então, perceba a maneira como você declara as suas necessidades. Perceba como você diz o que você precisa pro outro. Dizer o que você precisa não precisa ser necessariamente criticando. Existem várias maneiras de você solicitar aquilo que é importante para você sem ser condenando o outro e dizendo o que o outro é. Evite os julgamentos. Evite falar, você só vive atrasado, você é desorganizado, você não é confiável. Quando você faz isso, você está julgando esse outro. Agora, quando você diz a ele assim, olha, eu preciso que você chegue no horário, porque isso me deixaria muito feliz. Eu me sinto desvalorizada quando você marca um horário comigo e não cumpre esse horário, entende? Você tá deixando de julgar e tá falando com assertividade e clareza aquilo que você precisa, expressando o que você sente. Ok? Tá dando pra me entender, gente? Vocês estão quietinhos? Tô tomando água toda hora. Minha garganta tá seca, sabe? Quando tá com a garganta seca. Desde quando eu comecei a fazer live, dar aula, com frequência tá acontecendo. Ótimo, Carol. Vamos continuar então. Então, é muito importante que você perceba essas coisas, tá? Que você perceba a tua visão negativa, que você perceba a sua maneira de funcionar, tá? Agora, se eu tenho um parceiro crítico, como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou fazer, né? Porque se é o contrário, como que nós vamos fazer? Né? Como é que nós vamos resolver? Então, assim, primeira coisa que você precisa fazer é estudar esse parceiro. O que ele faz? Quais são as críticas que ele costuma te fazer? Então é muito importante você trazer isso para ele. O quanto isso te incomoda. O quanto essas críticas em excesso fazem você não querer estar perto dele. O quanto essas críticas em excesso causam um distanciamento entre vocês. Porque geralmente o parceiro muito crítico, ele vai ter sempre muitas solicitações. Então ele vai reclamar aí que a mulher não tem libido, ele vai reclamar que a mulher gasta demais, ele vai reclamar que a mulher nunca tá em casa, que ele não tem atenção, que ele não tem carinho, que ele não tem isso, que ele não tem... Ele vai ter 1001 reclamações. Só que a forma dele dizer, a forma dele se expressar é o que faz o outro não querer estar perto. Tá? Então é muito importante eu estudar esse outro e mais do que isso, dizer pra ele o quanto me chateia, o quanto que isso acaba com a minha autoestima, o quanto isso me faz não querer estar perto. É muito importante você saber dizer pra esse outro o quanto a relação de vocês está ficando aversiva e o quanto a relação de vocês está entrando numa zona de risco, tá? Então, conversem de forma clara. Se isso está acontecendo na relação de vocês, sente e resolva isso. Senta lá com o contrato. Olha, você não está cumprindo isso, isso e aquilo. Por quê? Você precisa de ajuda? Como que nós vamos fazer? Como que nós vamos alinhar isso aqui? Tá? Sentem com o contrato. Tenham esse contrato claro na cabeça de vocês. Anotem, escrevam isso. O que você precisa que o outro faça?
de forma clara e objetiva, desde as coisas mais facinhas de resolver até as mais difíceis. Tenham clareza na comunicação, porque é isso que faz a gente não precisar criticar depois. É isso que faz a gente saber resolver e solucionar os problemas. Gritar, ficar brigando, ficar jogando na cara coisa de 100 anos atrás, não resolve problema. O que resolve problema é contrato, sentar junto, igual seres humanos normais, adequados e civilizados, para acertar como nós vamos funcionar daqui pra frente. Daqui pra trás aconteceu tudo errado, né? Mas daqui pra frente, o que nós vamos fazer? Aconteceu um monte de besteira, ó, deixei as coisas espalhadas, não cuidei das coisas como eu deveria, cheguei atrasado, traí, fiz besteira, e agora? Como é que nós vamos fazer com isso? Não dá pra gente ficar agora trocando farpa, o que é que nós vamos fazer? Vamos resolver o problema, então resolver o problema é junto, tá? Enquanto vocês se tratarem como rivais, vocês não vão conseguir resolver problema em casamento. Sempre digo isso aqui, saiam do ringue. Enquanto você estiver no ringue, você tá saindo perdendo e o outro também. Relacionamento, se um perde, o outro perde também. Não tem essa de eu ganhei a discussão. Não tem ganhar a discussão. Se um ganhou a discussão, os dois perderam. Não tem essa, tá? Vocês precisam sentar juntos e se essa relação não está funcionando, ela não está funcionando porque as duas pessoas têm responsabilidade nessa situação. Então, identifiquem, parem de trocar farpa, senta e conversa como uma pessoa civilizada. Essa coisa da intensidade, né, no relacionamento, do tudo ou nada, ela acaba trazendo pra gente uma forma de funcionar muito desadaptativa e até meio que infantil, sabe? Porque se fosse pra resolver um problema com um amigo, talvez a gente conseguiria resolver mais fácil. Mas como é no relacionamento afetivo, a gente fica meio sem noção mesmo. A gente coloca toda a energia naquilo ali e liga o botãozinho do emocional e não consegue resolver as coisas com racionalidade. Por quê? Porque a gente tá ali buscando aceitação, aprovação e segurança. Entendem? Então não adianta eu tentar resolver problema com base em emocional, porque eu não vou resolver nada, eu vou ficar trocando feio. Ele me criticou ontem que eu deixei lá a louça sem lavar, então hoje eu vou criticar ele porque ele fez tal coisa. Então aí nós vamos começar a trocar, daqui a pouco tá o quê? Cada um morando numa casa diferente, separadinhos, e por aí vai, entende? Porque isso acaba com qualquer relacionamento. Então sai dessa zona, comecem a resolver os problemas, listem os problemas, identifiquem os problemas e tracem estratégias, tá? Tomem consciência disso, tomem consciência de que isso está acontecendo na relação de vocês, conversem sobre isso e alinhem as expectativas. Muitas dessas críticas acontecem porque a gente fica esperando do outro aquilo que ele não pode dar. A gente fica esperando de alguém que nunca lavou uma louça na vida, que seja o cara que é o dono de casa, que lava, passa, cozinha e arruma. Gente, não vai. Você quer ficar esperando, cara? Você pede, diz o que você precisa, preciso que você faça isso. Porque o cara não foi criado dessa maneira, não sabe agir dessa maneira. Você quer que o cara que não se importa com data lembre de aniversário de casamento? Não vai lembrar. Não adianta você querer dele o que ele não tem pra oferecer. Não é dele. O cara nunca foi romântico. Você quer que ele seja agora, minha filha? Não vai ser. É esperar do outro aquilo que ele não tem para oferecer. Então é isso que eu quero que você observe. Pare de criticar o outro. Observe qual é o seu papel. O que está acontecendo nessa relação que está fazendo ela não funcionar. Sejam maduros nisso, sabe? Porque a gente entra numa zona igual criança, né? Então você faz isso, eu não faço aquilo. Então tá bom. Então se você não fez, eu vou pegar minha bola e vou entrar pra casa, né? Assim que a gente fazia quando a gente era criança brincando na rua. Na bola é minha. Se vocês não aceitaram brincar da brincadeira que eu quero, eu vou pegar minha bola e vou embora. Não é assim? Casamento não é assim não, minha filha. Casamento é sentar, botar as coisas no papel, é conversar. O que tá errado? O que tá ruim? Se você tá fazendo ruim, é porque eu também tô fazendo ruim. Então, o que nós estamos fazendo? Né? Mas a gente quer cobrar o outro. A gente quer que o outro me faça feliz. A gente quer que o outro faça tudo perfeitamente, porque senão ele não serve. Ou ele faz tudo que eu quero, ou ele é ruim. Minha filha, você vai morrer, como diria meu pai, vai morrer magra, com os dentes arreganhados e careca. É isso que vai acontecer com você, minha filha. Porque não tem condição. Ser humano erra. Ser humano tem problema e a gente precisa aprender a treinar o nosso olhar. Nada é tudo ou nada. Nada é polarizado entre o bom e o ruim. Entre o bom e o ruim existem várias outras coisas. Entre o bom marido e o marido ruim, existem várias outras formas de funcionar. Ninguém é totalmente ruim, ninguém é totalmente bom. Eu falei um pouco disso o dia que eu falei aqui sobre o caso lá da Matsunaga, né? Da mulher que matou o marido lá. Todo mundo tinha uma visão da história. Quando trouxeram uma visão dessa mulher, quando trouxeram a história dessa mulher, quando trouxeram o que ela passava na mão do cara, mudou até a imagem dessa mulher para esse júri, né? Então, assim, prestem atenção nisso. Ninguém é totalmente ruim ou totalmente bom. As pessoas têm erros e acertos. Então, aprendam a lidar com isso. Se o teu relacionamento está um relacionamento distante, se o teu relacionamento está um relacionamento onde o outro não se esforça para estar com você,
Se está acontecendo com frequência e está aumentando cada vez mais, perceba se não está rolando aí um excesso de crítica. Crítica em excesso não resolve problema nenhum. Criticar, ofender, não resolve problema. O que resolve problema é você sentar, dizer o que você precisa e se esforçar para que isso rode de uma maneira, para que essa engrenagem rode de maneira perfeita e correta. Ok, meus amores? Então era isso que eu queria deixar para vocês hoje. Identifiquem isso, assistam essa live, manda lá pro marido para ele assistir também, sabe? Para que vocês consigam entender que a gente não percebe essas coisas, sabe? A gente vai se relacionando no automático sem prestar atenção nos nossos comportamentos, no que a gente está causando no outro, sabe? No tanto que a gente está ofendendo, no quanto a gente está magoando. Então prestem atenção nessas coisas, tá? Precisa ter segurança, aprovação e aceitação. Se você tá ferindo um desses 3 pilares aí, provavelmente você tá jogando teu casamento no lixo, tá? Então preste atenção nisso. Fica a dica. Temos perguntas?